Pode deixar. Bem fácil. Esse aí. Tá? É. Então, hoje nós vamos continuar, né? Se eu não me engano, nós paramos na página 8. Página 8, aí nós vamos falar no segundo parágrafo que está aí, a fé reformada. Certo? Tá? Então vamos fazer nossa revisão, né? Então, nós estamos lendo esse livrinho, que é um resumo, uma apresentação da nossa fé, né? Do que é ser um batista reformado. Então, eu fiz aqui essa compilação de textos. Umas partes aqui pequenas são minhas, mas a maioria não é minha. E eu fiz essa compilação para que a gente pudesse apresentar a nossa fé, né? E saber o que é ser um batista reformado, né? Então tudo começa com aquelas perguntinhas aqui. Existe Deus? Qual o sentido da vida? Como posso ser feliz? Por que o mundo é como é? E o que vem depois da morte, né? Então são essas perguntinhas básicas que só o Evangelho de Cristo vai responder e que nós temos visto que elas falam das questões mais importantes da vida. Então, existe Deus. Se existe Deus, existe o sentido da vida. Se não existe Deus, a vida não tem sentido, né? E se existe Deus e qual é o sentido da vida, aí nós podemos responder também, como posso ser feliz? Eu posso ser feliz a partir do momento em que eu conheço a Deus e cumpro o sentido da vida. Então, existe Deus. Se eu disser sim, qual o sentido da vida? Viver para a sua glória, né? E como posso ser feliz? Exatamente quando eu estou vivendo para a glória de Deus. Por que o mundo é como é? Aí entra outra questão importante, quer dizer, que tem tudo a ver com as outras. Porque o mundo não tem vivido para a glória de Deus. Por isso que o mundo é mau, por isso que o mundo é cheio de coisas ruins, de pecado, né? Por causa do pecado, exatamente. E o pecado é a fonte de todo mal, de todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo. E o que vem depois da morte? Se o homem continuar na situação que ele está, o que vai acontecer com ele? Vai morrer, né? Vai ser condenado. Então, essas perguntas, elas são as perguntas essenciais da vida, mais importantes da vida, e tudo começa com Deus. O início de tudo é Deus. Se não existe Deus, então a vida não tem sentido, não há nenhum propósito na vida, nós nascemos, vamos morrer, né? Não há um propósito realmente definido na vida, verdadeiro na vida. Não também a felicidade é uma ilusão, nós vamos viver apenas aqui experimentando esta vida, tudo que ela pode nos dar, e ser feliz não tem sentido também, seria só experimentar tudo isso, procurar experimentar ao máximo tudo que a vida nos dá, mas não existe nenhum propósito, nenhuma base verdadeira para a felicidade. Porque o mundo é como é, também ninguém sabe, não existe Deus. Nós dizemos que o mundo é como é por causa do pecado, né? Mas tudo tem a ver com Deus. Mas se não existe Deus também, não há sentido. E o que vem depois da morte, nada. Quer dizer, a vida é um vácuo, um vazio, em que tudo acaba no nada.
Não tem um propósito nenhum. Então vê que tudo começa com Deus. Agora, se a gente coloca Deus, não. Aí muda tudo. Existe Deus. Sim. Qual é o sentido da vida? Que eu viva para Ele, para a sua glória. Como posso ser feliz? Vivendo para Ele, para a sua glória. Se não existe Deus, a felicidade é uma ilusão. Eu tenho que inventar o motivo de minha felicidade. Mas se existe Deus, não. A felicidade está em viver para Ele, para a sua glória. E por que o mundo é como é? Porque o mundo não vive para Ele. Que vem depois da morte, o inferno, a condenação, mas em Cristo, e essa é a mensagem do Evangelho, a salvação. Daí nós começamos a falar do assunto mais importante, na verdade, que tem a ver com tudo isso aqui, que é o Evangelho de Cristo. Aí nós dizemos que o Evangelho de Cristo é o primeiro assunto que nós temos que tratar na nossa fé, e na verdade é a nossa fé. Né? Não é apenas um primeiro assunto que a gente deixa lá e depois abandona, mas é a nossa fé, o Evangelho de Deus, de Cristo, é a revelação de Deus, é a verdade de Deus para nós. E aí nós vamos tratar também de outros assuntos, mas o Evangelho, como eu tenho dito para vocês, o Evangelho vai permear todos esses outros assuntos, né? E vai basear também esses outros assuntos. E se eu tirar o Evangelho dos outros temas que nós vamos falar, eles perdem sentido. Então o Evangelho não é apenas um assunto assim, que fica lá no início e depois eu abandono para tratar de outras coisas. Não, o Evangelho ele é o início e ele continua em todos os outros assuntos que eu vou tratar, porque ele vai permear todos os outros assuntos e ele vai basear todos eles também. Sem o Evangelho ele não tem base, não tem motivo de existência. Então o Evangelho de Cristo, nós podemos dizer, qual é a mensagem do Evangelho? Qual é o conteúdo do Evangelho? Primeiro nós temos que dizer que o Evangelho é o da Bíblia, pois ela é a palavra de Deus para o homem. Aqui não há uma coisa como minha verdade e a verdade de outro, mas a verdade que é Cristo conforme Deus revelou nas Escrituras Sagradas. Então existe o Evangelho que nós pregamos, que nós ensinamos, não é um assunto nosso, não é uma invenção nossa, mas é aquilo que nós recebemos de Deus. Né? Então não fui eu que inventei, não foi outra pessoa que inventou, não foi qualquer homem que inventou, mas nos veio de Deus, nos veio da sua palavra e na Escritura Sagrada, na Bíblia, na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Então o Evangelho, ele veio de Deus para nós, é o Evangelho da Bíblia, da Escritura. Qual é o conteúdo dele? Aí nós podemos colocar algumas verdades sobre esse Evangelho. Primeiro, o Evangelho vai dizer que todo homem é pecador, sem exceção. Então não existe um homem na face da terra que não seja pecador. E o pecado o que é? Em primeiro lugar, nós dizemos que o pecado tem a ver com Deus. Por isso que eu digo para vocês que aquelas perguntinhas lá que nós fizemos no início, eu tenho dito, né? A resposta delas está onde? Está no Evangelho. Então o Evangelho é a única mensagem que realmente satisfaz aquelas perguntas de verdade, completamente. Então tudo começa com Deus. O pecado, a verdade é assim, de que todo homem é pecador. Todo homem é pecador. E que o pecado o que é? O pecado em primeiro lugar, significa, tem a ver com Deus. Deus é o único Deus e os homens têm adorado falsos deuses. Só existe um Deus. Só existe um Deus. E os homens têm adorado falsos deuses. Então o pecado começa aqui. É que os homens não têm vivido para Deus. Têm colocado outras coisas acima de Deus. E não têm vivido colocando Deus em primeiro lugar das suas vidas. Considerando Deus realmente da vida deles. E têm colocado outros deuses. Em outras palavras, os homens são idólatras. Os homens não têm vivido para a glória de Deus. Não têm amado a Deus. Não têm obedecido a Deus, mas têm amado outras coisas, os seus ídolos, seus deuses. E assim eles são idólatras. Aí vem a segunda questão sobre o pecado, que tem a ver com essa. Se o homem não tem servido a Deus, não tem colocado Deus como Deus de sua vida, isso significa o quê? Significa que os homens são rebeldes a Deus, e essa rebeldia está na raiz, ou seja, no coração, e se manifesta nos desejos e práticas. Então, nós dizemos assim, exatamente porque o homem ele não
não tem adorado a Deus, não tem vivido para Deus, tem colocado outros deuses, significa que ele é rebelde a Deus. Significa que ele está contra Deus, que ele diz assim, Deus não é o Deus verdadeiro, Deus não é o Deus da minha vida, e eu estou rebelado contra ele, eu estou em oposição a ele. E essa rebeldia, ela não está apenas no externo, não apenas naquilo que o homem faz, mas ela está no coração. Então essa rebeldia, ela se manifesta de três maneiras. Ela se manifesta na prática, mas essa prática vem o quê? Dos desejos do homem. Então o homem pratica coisas erradas, pratica rebeldia contra Deus, mas ele faz isso porque ele tem desejos errados, ele tem desejos contra Deus. E esse desejo vem do coração dele. Então nós temos aí que essa rebeldia, ela está na prática, ela está nos desejos que geram a prática, mas esse desejo também vem de onde? Vem do coração. O que é o coração? O coração é o que nós somos. O coração é a nossa natureza. O coração é o centro do nosso ser. Né? O coração é a origem de todos os meus desejos e de toda a minha prática. E essa rebeldia está lá. Quer dizer, o homem ele é rebelde desde o seu coração. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Quer dizer, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que mostra o homem no que ele é, um idólatra rebelde. Um idólatra que não ama a Deus realmente e que está rebelado contra Deus de todo o seu coração. Quando a palavra de Deus diz assim, né? O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos amá-lo, e está lá também em Deuteronômio, no capítulo 6, nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, né? Então nós temos que amar a Deus com o nosso coração, com a nossa força, com o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Isso é exatamente o oposto do pecado. Isso é uma vida santa, é uma vida de obediência, uma vida de piedade, é uma vida de uma pessoa que realmente vive para Deus. Mas o pecado é exatamente o oposto a isso. Então é não amar a Deus de todo o coração. Entendeu? Isso se manifesta nos desejos e na prática. Então, para o homem pecador, Deus é insuportável. Deus é alguma coisa, alguém que ele não quer saber, que ele odeia mesmo, que ele ama os ídolos, ele ama a riqueza, a fama, os prazeres, o sexo livre, as drogas. Ele ama o trabalho, ele ama a família, ele ama todas as coisas, mas a Deus ele não suporta, ele está rebelado contra Deus. Então, isso é o pecado. Então, o Evangelho ele apresenta a mensagem da realidade do que é um homem, de como está o coração do homem, como é o homem. Em segundo lugar, o Evangelho vai dizer também que devido exatamente a isso, devido ao pecado, todo homem é inimigo de Deus e atrai a si a própria a si próprio, a justa ira divina. Né? Então, devido exatamente a isso, devido ao homem estar nessa situação de rebeldia completa contra Deus, o que vai acontecer com ele? Ele vai se colocar numa posição de inimizade com Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele é oposto a Deus, ele é oposição a Deus. E essa oposição a Deus vai fazer o quê? Vai atrair sobre ele a ira de Deus. Deus está irado com o homem. Não é como muitas vezes se diz, né? Que Deus está irado, Deus odeia o pecado, mas é um pecador, né? A Bíblia fala que Deus está irado tanto contra o pecado como contra o pecador, porque o pecador é a fonte do pecado. Então Deus está contra o pecador, Deus está irado com ele por causa do pecado, porque o pecado ele é uma oposição a Deus, à santidade de Deus, e a justiça de Deus exige que Deus se volte contra esse homem, a ira justa de Deus, exatamente porque o pecado exige que Deus se ire com o pecado, porque o pecado é anti-Deus, é anti o que é justo, é anti-santidade, é anti-Deus. Então Deus tem que estar contra o pecado. Eu não posso estar a favor do pecado, porque se eu fosse a favor do pecado, Deus estaria aceitando o pecado. E jamais Deus vai aceitar o pecado. Se Deus é santo, Deus tem que estar contra o pecado. E é assim que Deus, ele
está contra o pecado, né? E contra o que peca. Então, a ira de Deus se manifesta contra o pecador e contra o seu pecado. Então, essa segunda verdade, que Deus está irado, o homem está em inimizade contra Deus e Deus está irado com ele. Quer dizer, eles são inimigos. O homem está contra Deus, Deus está contra o homem. Em terceiro lugar, o Evangelho também vai nos dizer que o homem não pode se justificar diante de Deus, por mais que se esforce, pois o seu coração é pecaminoso e Deus é santíssimo. O padrão divino é alto demais e os homens pecadores que são não podem alcançar. Assim, as melhores obras de justiça da humanidade diante de Deus não passam de um trapo imundo. Nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado. Não há mérito nas obras. O homem por si só está perdido e ao morrer irremediavelmente vai para o inferno e no juízo será condenado. Então essa é a próxima verdade, quer dizer, os homens são idólatras rebeldes, eles estão contra Deus, Deus está contra eles, Deus está irado com eles, e eles não podem fazer nada para resolver isso. Deus está contra eles, isso significa que eles merecem a condenação, eles merecem o inferno, eles merecem a aplicação da pena contra eles, que é a morte eterna. Porque eles são pecadores, porque eles estão contra Deus. Agora, o que os homens podem fazer sobre isso, para resolver esse problema? Será que as boas obras, será que a religiosidade, a justiça própria, resolve isso para eles? Não, por quê? Por causa do seguinte, o padrão divino, ele é alto demais. O padrão divino qual é? A perfeição absoluta. Amar Deus de forma absoluta, perfeita, e obedecer de forma perfeita. Isso que Deus exige do homem. Mas como é que o homem vai fazer isso se o coração dele é mau? Se o coração dele é pecaminoso, né? Então, quando o homem ele apresenta a Deus uma obra de justiça, que ele acha que é justiça, na verdade já vem manchado o quê? Pelo coração pecaminoso. Já não é mais perfeito. Já não corresponde mais ao padrão de Deus, que é altíssimo. E o homem ele não consegue nem chegar perto. Então, o que acontece? Ele jamais consegue se justificar diante de Deus. Então, é a situação do homem, quer dizer, as obras dele, a religiosidade dele, a justiça dele, não pode fazer nada. E, irremediavelmente, quando ele morre, ele vai o quê? Para o inferno, ele se perde. E ele não pode fazer nada para se salvar. Quer dizer, todas as tentativas humanas para a salvação, para a redenção, dão em nada. Por quê? Porque o homem não pode se salvar, porque ele é um pecador imundo. A Bíblia diz lá em Isaías 64:6, que as obras de justiça dele, do homem, do injusto, é como um trapo de imundície diante de Deus, quer dizer, não vale nada, é uma imundície. Imagina, o Deus Santo vai aceitar uma obra de justiça de um homem pecador imundo e salvá-lo por causa disso, e considerado justo por causa disso. Não. Então a nossa situação é, se Deus não nos salvar, ninguém pode se salvar. É aquilo que Jonas diz, a salvação vem do Senhor. Jonas orou a Deus e disse, né? A salvação do Senhor vem a salvação. A salvação vem do Senhor. Né? Se Deus não nos salvar, ninguém pode nos salvar. O que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 3? Aliás, capítulo 1, aliás, primeiro capítulo. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele é a mensagem da salvação. Ele é a mensagem da redenção em Cristo. Ele é a salvação. O Evangelho salva. Mas o Evangelho não vem do homem. O Evangelho vem de Deus. O Evangelho não vem da capacidade humana. Não foi o homem que inventou o Evangelho, o homem que produziu o Evangelho. Mas o Evangelho é produção de Deus. E só Deus pode aplicar o Evangelho no coração do homem, porque o homem, nem isso o homem pode. Né? A situação dele é de morte espiritual, ele está morto. E só o poder de Deus pode operar isso. Então o Evangelho é o poder de Deus. É a graça de Deus, é a obra de Deus
aplicada no coração, na vida do homem, de maneira que só Deus pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer. Então Deus faz, graças a Deus. Né? Então nós cremos que a Bíblia vai dizer que Deus elegeu, dentro dessa massa de pecadores perdidos, em Adão, quer dizer, tudo começou em Adão. Quando Adão caiu, todos se tornaram assim, pecadores, culpados pelo pecado de Adão, com a natureza pecaminosa, odiosos diante de Deus, odiando a Deus, amando o pecado, e se fosse continuar assim, todos se perderiam. Mas dentro dessa massa de pecadores, o que Deus fez? Deus escolheu um grupo seleto, os eleitos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, aqueles que predestinou, né? Aí se chamou. Então, esse grupo, dos que Deus conheceu de antemão, dos que Deus escolheu, elegeu, predestinou, esse Jesus Cristo veio para salvá-lo. Portanto, Cristo é o que redimiu. Cristo é o Salvador. Pois ele veio pagar a dívida dos que Deus vai salvar da ira vindoura. Virá a ira de Deus. Nós estamos no mundo hoje e as pessoas acham que está tudo muito bem, né? Se elas tiverem um carro, uma casa, algumas coisas assim, saúde, está tudo bem com elas. Mas isso é uma ilusão. Na verdade, elas estão sobre já a ira de Deus. Só a misericórdia de Deus sustenta para que elas não caiam imediatamente na ira de Deus, na condenação eterna. Quando elas morrem, elas estarão condenadas já. Mas virá ainda a ira, vamos dizer assim, do juízo de Deus. Isso ainda é ira vindoura. E essa ira virá quando Deus então vai chamar todos para a prestação de contas. Então, quando o homem morre, ele já entra no estado de condenação. Quando ele não é redimido por Cristo. Mas isso ainda não é o juízo ainda, o juízo final. Ainda virá o juízo final e nesse dia o Senhor vai reunir todos. Então, só Jesus Cristo pode salvar dessa ira vindoura, desse dia de prestação de contas, que Deus então vai julgar os homens. Só Jesus Cristo pode fazer isso. E como é que ele faz? Cristo é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ele pagou a dívida morrendo em lugar de seu povo na cruz. Lá ele levou sobre si a ira de Deus que estava destinada a pecadores. Na cruz, Cristo substituiu e pagou o preço derramando o seu sangue. Apenas Cristo salva. Apenas Cristo salva. A salvação não é por nossos méritos, mas por Ele, pois Ele pagou o preço. Então, o nosso problema é tão grave, que só Deus podia resolver. Só a segunda pessoa da Trindade podia resolver. Só o Deus, o Filho de Deus, Deus Filho, podia resolver. Só Ele poderia suportar a ira de Deus para o nosso pecado. E Ele se fez homem, se revestiu de humanidade. Porque como homem ele tinha que sofrer. E a palavra de Deus vai dizer que ele nos substituiu, ele substituiu os eleitos de Deus na cruz. Ele viveu uma vida justa que nós não vivemos. Ele nunca pecou. Nunca pecou. Ele cumpriu a lei. Ele viveu em perfeição. Ele viveu um amor absoluto ao Pai, em obediência ao Pai. E naquela cruz ele assumiu os pecados dos eleitos de Deus. Substituiu os eleitos de Deus na cruz. E levou sobre si a justa ira de Deus. Pagou o preço dos pecados. Substituição, essa é a palavra-chave. Cristo substituiu os eleitos. Morreu no lugar deles. Sofreu no lugar deles. Pagou a dívida deles. Eles tinham que sofrer. Cristo pagou. Eles não podem apresentar uma obra de justiça diante de Deus, porque o coração deles é mau. Mas Cristo foi e pagou
cumpriu a justiça, portanto, eles são, em Cristo, eles são considerados justos. Né? Então, Cristo o substituiu, morreu por ele na cruz, e Cristo é o Redentor, a salvação dele. Ele é Deus, ele é homem. Ele suportou a ira de Deus. Ele suportou. O pagamento valeu, foi pago, porque ele é Deus homem. Porque ele levou sobre si os pecados do seu povo e quitou a dívida. Né? Então ele nos substituiu. Isso significa que só Jesus Cristo salva. Ninguém é salvo pelos seus méritos, ninguém é salvo pela sua justiça. Por quê? Porque os méritos humanos, as obras humanas são capo de imundícia diante de Deus. Mas Jesus Cristo é a justiça, é a justificação, é a redenção, é a salvação. É tudo. Então nós temos que, e aí vem a outra parte, né? Que aquele que será salvo terá que fazer o quê? Aquele que vai ser salvo terá que confiar nele, confiar absolutamente nele, confiar em Cristo como seu Salvador, como seu Redentor, descansar nele para que seja salvo, desistir da sua religiosidade, desistir das suas obras, desistir da sua bondade, porque isso não vale nada. E confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo. E só em Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo um santo, não é Jesus Cristo uma igreja, mas é só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo, ele é o Redentor, ele é o Salvador. Então observem que tem que haver uma resposta agora da parte do eleito de Deus. E essa resposta, a conversão, quer dizer, precisa haver conversão. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, ela tem que voltar para Deus, é a conversão. E essa volta para Deus, ela se manifesta em 2 pontos: no arrependimento e na fé em Cristo Jesus. Arrependimento e fé. Então, o Evangelho também é um chamado para o arrependimento e a fé. Então observem que esse é o chamado do Evangelho. Mas tem uma coisa que a Bíblia também vai nos mostrar: ninguém pode responder esse chamado. Ninguém pode, porque todos estão mortos em delitos e pecados. Então nós vimos também o quê? Que um homem, ele, quando ele ouve o Evangelho, ele é como um surdo, como um morto. Ele não pode responder, ele não pode compreender. O Evangelho pode ser claramente pregado a ele, a mensagem do Evangelho, mas ele não vai responder favoravelmente, ele não vai crer, ele não vai se arrepender, ele vai permanecer nos seus delitos e pecados, porque ele está morto. Então, se nós falarmos para um morto, para um defunto, e chamarmos a ele, e chamamos, levanta, ele não vai levantar, ele vai mexer um dedinho, porque ele está morto. Então a Bíblia vai dizer que os homens estão mortos. Antes de ter uma resposta favorável ao Evangelho, ou seja, antes dos homens se arrependerem e crerem, o que tem que acontecer com eles? Eles têm que nascer de novo, eles têm que ser regenerados, eles têm que ser feitos nova criatura, Deus tem que ressuscitá-los. É a ressurreição espiritual. Compreende? É a ressurreição espiritual. Então, essa ressurreição espiritual é o novo nascimento, é a regeneração. Isso é uma obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo opera esta obra. O homem não entra em nenhuma parte dessa obra. Isso é uma obra de Deus, é um milagre. Assim como o morto não pode ressuscitar, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou mortos, né? O Antigo Testamento também tem lá, ressurreição de mortos. Os apóstolos depois ressuscitaram mortos. Mas o que acontece é que quando aquelas pessoas elas passavam pela ressurreição, elas não faziam nada, esse milagre era operado na vida delas, elas eram ressuscitadas, né? Não por elas mesmas, mas Deus trazia vida a elas.
Aí tem aquela profecia dos vales dos ossos secos, que o Senhor disse que o profeta profetiza e que o Espírito veio, né? Primeiro ali se criaram nervos, depois carne, nervos, foram cobrindo aqueles ossos, e os ossos primeiro se juntaram, depois foram criando carne, nervos, e daqui a pouco estavam os corpos lá, e o Espírito veio e levantou aqueles corpos, e se tornou um grande exército. Essa é a figura. Então, um vale de ossos sequíssimos, em que só Deus pode juntar aqueles ossos, só Deus pode dar carne, nervos, e só Deus pode trazer a vida. E isso é o novo nascimento. O morto, ele não pode andar. O morto não pode falar. Assim também, o morto espiritual não pode crer. Não pode se arrepender. Não pode se voltar para Deus. Ele tem que ser vivificado. Tem que passar pela ressurreição. Tem que ser ressuscitado. E isso Deus faz pelo Espírito Santo de Deus. E essa operação vai acontecer somente na vida dos eleitos de Deus. Então, existe aquela obra de Deus que nós, por exemplo, nós podemos pregar para muitas pessoas. Pregar para muitas pessoas. Mas se Deus não ressuscitar as pessoas, elas não vão crer. É por isso que a mensagem do Evangelho ela é tão rejeitada. Porque o homem, o apóstolo Paulo vai dizer, a carne não pode agradar a Deus. Não ama a lei de Deus, não se sujeita à lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Então, é como pregar para um morto mesmo. A pessoa não vai dar atenção. Coração duro, de pedra. A Bíblia diz que tem que ser trocado aquele coração e tem que ser posto no lugar o coração de carne, mole, coração que quebrante diante da palavra de Deus, que ouça a palavra de Deus. Então, essa pregação não vai ter efeito na vida das pessoas que não nascerem de novo. É por isso que nós dizemos, não somos nós que convertemos ninguém e ganhamos alma, na verdade, né? Como se nós tivéssemos a capacidade de fazer isso. Mas isso não é obra do Espírito Santo. Nós somos apenas mensageiros. Nós temos que ser fiéis, tanto os pastores, pregadores, como a igreja tem que ser fiel. A igreja é coluna e baluarte da verdade e tem que pregar a mensagem do Evangelho às pessoas, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. A igreja não vai conseguir, por instrumentos humanos, técnicas humanas, fazer com que as pessoas creiam. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. A igreja tem que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E quem vai chamar é Deus. Mas nós sabemos que é só quando Deus chama mesmo. Quando Deus não chama, não adianta. Não adianta, porque a pessoa não vem, não crê, é dura de coração, não quer saber do Evangelho, da obra de Deus mesmo. Mas quando a pessoa está morta, mas o Espírito Santo ressuscita espiritualmente, o morto, antes de ser ressuscitado, ele não podia andar, não podia falar, mas quando ele passava pela ressurreição, esse caso de ressurreição no Antigo Testamento, no Novo Testamento, então quando o morto ele voltava à vida, aí ele passava a andar, a falar. Então, o morto não pode crer, morto espiritual, mas quando ele passa pela ressurreição, quando ele nasce de novo, quando ele é regenerado, aí ele passa a crer e passa a se arrepender. Por isso que a Bíblia vai mostrar que a fé é um dom de Deus. O arrependimento é um dom de Deus. Então, essa mensagem do Evangelho de Cristo, o dom de Deus, realmente, é a graça de Deus, é uma obra da graça. Nós somos salvos pela graça. Então, quando a pessoa nasce de novo, aí ela pode se arrepender, ela pode crer. E o que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer que nós somos grandes pecadores contra o santo Deus. É reconhecer que temos sido, como nós vimos lá, idólatras e rebeldes. É reconhecer que diante disso só merecemos a justa ira de Deus e a condenação eterna. É odiar o pecado.
É desejar de coração a Deus e sua santa vontade. Então, o arrependimento, ele é um reconhecimento, na verdade. E um reconhecimento com tristeza, com pesar. A pessoa fica profundamente triste, o coração fica quebrantado, compungido. A pessoa fica quebrada por dentro. Ela reconhece com tristeza sua situação, ela reconhece que ela tem pecado contra o santo Deus. Que Deus é santo, que Deus é Deus, e ela tem se voltado contra Ele, e não reconhecido a sua divindade, e sido idólatra. A pessoa reconhece aquelas duas coisas que eu falei, que ela é uma idólatra, que ela tem vivido para outras coisas e para deuses falsos e para suas idolatrias, tem vivido por dinheiro, por sexo, para a fama, para todas essas coisas, mas para Deus não. Ela reconhece que ela está vivendo no errado, numa vida sem sentido. Por quê? Porque Deus é o único Deus e ela não tem adorado a Ele. Ela não tem vivido para Ele, não tem vivido para a sua glória, para o seu louvor. E ela reconhece também que ela é uma rebelde. Exatamente porque Deus é quem é Deus, que Deus é quem é, ela não tem considerado a Ele o que Ele é, Deus. Ela tem vivido em rebeldia, ela tem se oposto a Ele. Deus para mim não é Deus. Ela reconhece isso, ela vê que tudo isso é errado. E ela percebe essa coisa horrível. E ela se entristece profundamente com isso. Ela fica muito triste com isso. E ela reconhece que ela merece a ira de Deus. Ela reconhece que ela não merece nada de Deus. Que Deus não está sendo injusto com ela quando Deus a trata mal. Vamos dizer assim, quando Deus a trata segundo os pecados dela. Quando Deus diz assim, eu vou te mandar para o inferno. Eu vou te condenar. Quando ela percebe que ela é o que ela é, pecadora, ela diz, eu mereço mesmo isso. Ela não tenta mais se justificar, ela não tenta mais achar algum motivo para merecer o céu, alguma coisa assim. Ela sabe que ela merece mesmo o inferno. Ela sabe que se eu morrer hoje e for para o inferno, eu mereço mesmo. E ela reconhece tudo isso, ela reconhece a justiça de Deus, ela reconhece a justa ira de Deus contra ela, a condenação eterna. E ela passa a odiar o pecado. Isso é uma coisa muito importante. Ela passou a odiar o pecado. Antigamente ela amava o pecado, agora ela passou a odiar o pecado. Por quê? Por causa de tudo isso. Porque ela vê que o pecado é mau. Ela vê que o pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. E, portanto, ele é alguma coisa errada, má, sem sentido, é o mal dos males. É a fonte do mal. E como é que ela pode agora continuar amando uma coisa horrível dessa? Que o pecado é pior que o câncer, é pior que a AIDS, é pior que a guerra, é pior que a morte. É pior que tudo, porque ele é a fonte do mal. Ele é a fonte de todo o mal. E é imundo. Ele é anti-Deus. E Deus é santo, e o pecado é pecado, é impuro. Deus é puro, o pecado é impuro. Deus é belo, o pecado é horrível. Deus é puro, limpo, o pecado é imundo, sujo. E ela começa a comparar, olha Deus, olha a glória de Deus, a santidade, a justiça de Deus. Como é que ela não vai amar Deus? Né? E como é que ela vai continuar amando essa imundícia do pecado? Tudo isso é o arrependimento. Ela diz assim, isso é imundo, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa imundícia. Então, ela odeia o pecado e ela passa a desejar de coração a Deus e a sua santa vontade. Ela passa a desejar de coração a vontade do Deus soberano. Que Deus é amável e ela
ela vê a glória de Deus, ela diz, como é que eu não vou amar a Deus? Como é que eu não vou amar a sua vontade? Isso é arrependimento. Né? Isso é arrependimento. E a fé? São os dois lados da mesma moeda. Estamos falando da conversão, arrependimento, e outro lado da moeda, o arrependimento é um lado da moeda, o outro lado da moeda é a fé. A fé. Devemos crer em Cristo, devemos ter fé nele como nosso único Salvador. Devemos desistir de confiar em nossas justiças, ou em boas obras, ou em nossa religiosidade ou moralidade, reconhecendo que elas não podem nos salvar, pois diante de Deus são trapos imundos. Devemos confiar apenas em Cristo, como o que morreu por nossos pecados na cruz, pagando nossa dívida. Isso é fé. Então a fé, ela é ao mesmo tempo uma desistência e uma entrega, uma confiança. Né? É desistir dos outros meios de salvação, meios que não salvam. A minha religião não salva, a minha moralidade não salva, a minha justiça não salva, meu dinheiro não salva, minha família não salva, minha fama, minha tradição, o que for não salva. Os santos, os intermediários não salvam. Maria não salva. Pastor não salva. Padre não salva. Igreja não salva. Então, eu desisto de esses falsos salvadores, esses falsos meios de salvação. Eu desisto. E eu olho para Cristo, o que morreu na cruz, por pecadores como eu, por mim, e confio nele como meu Salvador. Então eu deposito a minha fé nele, confiança nele como meu Salvador, meu Redentor. Só nele, apenas nele, como meu Redentor. Então isso são os dois lados da conversão, que vem através do novo nascimento. O novo nascimento, ele é obra de Deus. A conversão é a resposta humana, mas como fruto da obra de Deus. Porque o homem não responderia se Deus não tivesse dado a nova vida para ele. Entendeu? Então, o Evangelho vai dizer tudo isso, e vai dizer também que, e os que não crerem? E os que não se arrependerem? O que vai acontecer com eles? Será que eles têm alguma esperança? Será que para aquelas multidões que ouvem o Evangelho e não creem, há esperança? E será que para aquelas pessoas que nem ouvem o Evangelho, portanto não têm nem oportunidade de crer e de se arrepender, que não ouviram, há esperança? Existe algum outro meio de salvação fora do Evangelho? Fora da redenção? Fora de Cristo? A Bíblia vai dizer não. Então, apenas a boa nova é boa nova. Se alguém rejeita a boa nova, não tem para ele boa nova. Se alguém não ouve a boa nova, não tem para ele boa nova. Fora de Cristo não há salvação. Então, os que não crerem serão condenados. Seja os que não crerem porque ouviram, mas não creram, ou os que nem ouviram. Esses que não ouviram não são inocentes, são pecadores, porque têm rejeitado a revelação que Deus tem dado a eles, revelação da criação, revelação da sua própria consciência, então não são inocentes, eles também serão condenados de maneira justa. Então, quem não crê, quem não se arrepender, quem não confiar no Evangelho de Cristo, não será salvo. Aqueles ainda que ouvem, esses então de maneira mais teimosa, rejeitam ainda, ouviram e rejeitam, esses então terão que prestar contas, inclusive disso, de terem ouvido e não terem aberto o coração para Deus, não terem crido, não terem se arrependido. Né? A gente fica pensando quantos que nós pregamos, que nós falamos, que ouvem, que vêm na igreja, que ouvem, que rejeitam, ficam
continuo relutando. Como é que poderão ser salvos? Se não crerem, serão condenados. Esse é o Evangelho da Bíblia. Esse é o Evangelho de Deus. Trata-se da palavra de Deus. Ninguém será salvo a não ser que volte do pecado e confie em Cristo. Toda a humanidade é pecadora, só merece a condenação justa de Deus no inferno. Por isso anunciamos a cada um a necessidade eterna. Falamos-lhes de suas almas eternas. Cristo, apenas Cristo e não as obras, é a única salvação. Todos devem procurar conhecer Cristo, ouvindo em um culto a pregação que se baseia na Escritura Sagrada. Todos devem ler a Bíblia buscando a Cristo. Todos devem orar a Deus, clamando por iluminação do seu Espírito Santo, para que o Senhor revele quem de fato é Cristo, o seu amado Filho. Por isso exortamos a todos que deixem seus preconceitos e diante de Deus reflitam se estão em boas relações com Ele, conforme nos ensina a Escritura. Exortamos a todos que reflitam, orem, arrependam-se e creiam em Cristo como o único Salvador e Senhor. Então, esse é o Evangelho de Deus, esse é o Evangelho da Bíblia. Anunciamos então a cada um que deixe seus preconceitos e se voltem para Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Leiam suas Bíblias, clamando por iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele esse Evangelho, revele Deus a ele. Venha ouvir a pregação da Palavra de Deus, se exponha a pregação da Palavra de Deus. Não percam os cultos, não percam as pregações. Se exponham. Enquanto a vida, enquanto a esperança. Que se exponham à palavra, que orem, que clamem, que peçam ao Espírito Santo iluminação. E que creiam. E que se arrependam dos seus pecados. É isso que nós falamos. Ao mundo todo. Que todos são pecadores. Mas que baixem suas armas. Porque existe o Redentor, dado por Deus para salvar pecadores. E que eles devem se arrepender e crer nele, esse Redentor. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto do nosso livrinho, né? É a mensagem do Evangelho. Eu disse para vocês assim, essa nossa mensagem, ela é, essa mensagem do Evangelho, que é o primeiro ponto logo que nós abordamos na apresentação da nossa fé, ela vai permear os outros pontos e vai baseá-los, como eu disse. Ela é como sal, ela vai penetrar todos os outros assuntos que nós falamos. Nós vamos falar, nós temos falado. E ela vai também basear esses assuntos. Então, tudo que nós vamos falar, se não tiver essa penetração do Evangelho, se não tiver encharcado do Evangelho, dessas mensagens, não tem sentido. E se estiver baseado no Evangelho, não tem sentido. O Evangelho é a base e o Evangelho é o que permeia, dando sentido a tudo isso. Então, quando nós falamos, nós dizemos que nós somos uma igreja, uma congregação, uma igreja batista reformada. Né? Então, o que significa nós dizemos que nós somos uma igreja batista reformada? Nós temos visto esse assunto. Primeiro, sobre igreja. Que a igreja é uma comunidade local de crentes reunidos para adoração e ministério. A igreja é a reunião de pessoas, homens e mulheres de todos os povos, línguas e nações, que foram regeneradas pelo Espírito Santo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja congregada. Nós não reconhecemos nenhuma autoridade eclesiástica maior que a igreja local. A igreja local é uma família espiritual em que as relações devem ser abertas e honestas. Então, o primeiro ponto sobre a igreja é que a igreja é uma comunidade local de crentes reunidos para adorar a Deus e para ministrar.
né? Ministrar uns aos outros, ministrar ao mundo pecador, adorar a Deus e ministrar. É uma reunião de pessoas regeneradas, de todos os povos, línguas e nações. Ou seja, nós entendemos que só fazem parte da igreja, efetivamente, verdadeiramente, aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo. Portanto, esses que devem ser batizados. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Uma igreja local, ela é organizada de acordo com a mente de Cristo, e ela consiste de oficiais e membros. Oficiais, que são os pastores e diáconos, e os membros da igreja. E esses são designados por Cristo, escolhidos e consagrados pela igreja congregada. Deus opera através da igreja para, através da igreja, escolher esses oficiais. Nós não reconhecemos uma autoridade fora da igreja local, né? Mas a igreja local é uma família espiritual em que as relações devem ser abertas e honestas. Portanto, tem que haver honestidade no meio da igreja local. O cabeça da igreja é Cristo, a autoridade da igreja é Cristo. E ele dirige a igreja pelo seu Espírito e pela sua palavra, né? E batista. Veja que tudo isso está permeado e baseado no Evangelho. As pessoas só fazem parte da igreja por causa do Evangelho, né? Então, a igreja é a obra do Evangelho no corpo de Cristo. Na igreja, né? Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Batista. O nome Batista é para nós uma forma abreviada e proposicional para transmitir certas verdades. Então, o que quer dizer ser batista? Primeiramente, que queremos afirmar as verdades bíblicas com referências àqueles que devem ser batizados. A Bíblia não é silenciosa nem tampouco obscura quanto a essa questão. O fato de ser o batismo exclusivo para aqueles que são discípulos é um ensino claro na palavra de Deus. O mandamento sobre quem deve ser batizado não se descobre no livro de Gênesis, e sim nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Não existe qualquer evidência explícita e satisfatória na palavra de Deus que possa legitimamente sustentar a noção de que os infantes de pais crentes devem ser batizados. Todo mandamento bíblico em particular, assim como todo exemplo e toda afirmação bíblica concernente aos candidatos ao batismo, atesta que todos estes devem ser batizados, que estes devem ser somente aqueles que são convertidos. Então, batista, em primeiro lugar, trata-se com referência, nós dizemos que somos batistas, porque nós estamos tratando dos que devem ser batizados. Os que devem ser batizados. Quem são os que devem ser batizados? Apenas os crentes. Adultos, portanto. Apenas os discípulos. Nós não aceitamos batismo de criança. Apenas os adultos, apenas os crentes, apenas os discípulos. As crianças ainda não têm condições de responder ao Evangelho, então elas não devem ser batizadas. Não há nenhum mandamento satisfatório, nenhum mandamento e nenhuma evidência satisfatória que apoie o batismo de criança. Então, nós dizemos batismo porque nós temos no batismo de adultos apenas. Em segundo lugar, o nome batista é usado para transmitir nossa persuasão de que somente aqueles que são genuinamente convertidos e batizados têm direito à membresia na Igreja de Cristo. A isso frequentemente aludimos como membresia regenerada, isto é, membresia daqueles que o Espírito Santo transformou o coração. Uma leitura cuidadosa das epístolas no Novo Testamento demonstrará que os apóstolos presumiram serem os seus leitores santos, irmãos fiéis e limpos por Cristo. Então, o que nós dizemos? Nós dizemos que, em segundo lugar, em primeiro lugar, quem deve ser batizado? Apenas os discípulos. Em segundo lugar, somente os batizados têm o direito à membresia da Igreja de Cristo. Claro que não é o batismo em si, né? Mas a questão é que só devem ser batizados os que são crentes. E quem é crente? Os regenerados, como nós vimos, né?
que a regeneração tem que ser operada para que a pessoa possa crer. Então, só pode ser batizado o crente. Portanto, só o regenerado tem direito à membresia de Cristo. Só o regenerado é membro realmente verdadeiro de uma igreja de Cristo. Então, a nossa persuasão, nosso entendimento é que nós dizemos batistas por quê? Primeiro, quem deve ser batizado? Apenas os crentes. Segundo, só os batizados têm direito à membresia, os outros não. Então, os outros não são membros de fato. Por isso nós não dizemos batistas, né? Aí há um complemento aqui no nosso livrinho, que diz assim: infelizmente, em nossos dias, muitas são as igrejas batistas que estão mais ocupadas em ter uma membresia de pessoas que fizeram decisões ou uma membresia batizada do que uma membresia regenerada. É trágico que tal coisa tenha que ser mencionada. Vivemos nos dias do desistianismo, da fé fácil. Muitos são deixados na impressão de que converteram-se proferindo certa fórmula de oração, caminhando ao altar, levantando a mão ou assinando o cartão. Não importa se de fato romperam com o pecado e passaram a buscar uma vida de santidade. Alega-se que eles, embora vivendo para si mesmo e para o mundo, estão no caminho do céu. Então, hoje em dia, com o sistema de apelo, né, que invadiu as igrejas, essa coisa de decisionismo, a pessoa tomar uma decisão por Cristo, isso passou a ser mais importante do que a evidência que a pessoa é realmente regenerada. E qual é a evidência? A santidade. Né? E muitas vezes se diz que mesmo que a pessoa não tenha uma vida de santidade, mas ela está a caminho do céu. Tem uma doutrina terrível que se chama a doutrina do crente carnal. É aquele crente que não vive em santidade, mas que está salvo, segundo essa doutrina. Né? E aí nós dizemos não. Quem não vive em santidade não está salvo, não está regenerado. Não é que as obras salvam, mas as obras são evidência da salvação, da regeneração. Né? Não é verdade? Então, muitas vezes hoje, a ênfase é só assim: uma pessoa foi batizada, tá bom, já é membro da igreja. Ou uma pessoa tomou uma decisão, veio na frente, levantou a mão. Conforme a igreja tiver o costume de fazer isso, ou outras formas, e não a regeneração. Nós temos que lutar por uma membresia regenerada, porque essa é a verdadeira membresia. Nós temos que lutar, ter o cuidado de só aceitar realmente como membros aquelas pessoas que dão evidência de regeneração, que é uma vida santa. Né? E observar isso no povo e falar isso para as pessoas. Que a evidência verdadeira de que alguém é salvo não é que ele foi batizado, não é que ele tomou uma decisão, não é que ele participou de algum ritual, mas é que ele realmente tenha crido, se arrependido, e se mostra por uma vida de santidade, hoje, contínua, de amor a Deus. Né? A evidência, então, é esse amor a Deus na prática, na vida da pessoa, que mostra que ela foi regenerada. E esse deve ser batizado. Então, realmente membros da Igreja de Cristo. Entendeu? Está claro? Tá, né? Entretanto, é dever dos pastores, como de todos aqueles que pertencem às igrejas verdadeiras, se assegurarem o melhor possível, de acordo com as suas habilidades, que nenhuma pessoa não convertida venha a tornar-se membro de suas igrejas. Que nenhuma pessoa não convertida se torne membro da igreja. Então, nós temos que nos assegurar de que apenas os convertidos se tornem membros. Né? Entendeu? Aqueles que professarem terem Cristo deverão ter integralmente em todos os seus 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então, aqueles que são de Cristo têm que vê-lo como seu profeta, aquele que trouxe a palavra, o sacerdote, aquele que o apresenta diante de Deus, através do qual nós chegamos a Deus, e rei, nosso Senhor, que nos dirige e nos protege. É o nosso Senhor, nosso rei.
Tem que ter os 3 ofícios. Doutrinariamente, os batismos possuem algumas particularidades. Crença no batismo adulto por imersão, celebração das ordenanças do batismo e também da ceia não sacramental, separação entre igreja e Estado e autonomia das igrejas locais. Então nós temos algumas particularidades doutrinárias, que o quê? A crença do batismo de adultos por imersão, não é por outros meios, imersão, e apenas de adultos, né? Por todos os motivos que eu já falei. Tem que ser discípulo, tem que ser crente, tem que ser regenerado. Celebração das ordenanças do batismo e a ceia do Senhor não sacramental, ou seja, a ceia é um memorial, é um meio de graça e nos abençoa quando nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós, pela fé. Então, nós lembramos, cremos, né? E ali nós somos abençoados no momento da ceia do Senhor. O Espírito Santo nos abençoa. Mas não é a ceia em si que tenha poder, mas ela é um memorial. Separação entre igreja e Estado, não é? Então, são 2 instituições que Deus estabeleceu, mas que devem estar separadas, igreja e Estado. E a autonomia das igrejas locais, ou seja, cada igreja, uma igreja. Então, nós não cremos em papas, em outras autoridades que tenham controle sobre a igreja local, mas a autonomia das igrejas locais. Então, esses são alguns distintivos batistas aí, particularidades dos batistas, né? Então, crença no batismo adulto por imersão, celebração das ordenanças do batismo e também da ceia memorial não sacramental, separação entre a igreja e o Estado e autonomia das igrejas locais. Agora, igreja batista, né? Nós estamos designando o nome, explicando o porquê. E veja que tudo tem a ver com o Evangelho. O Evangelho está em tudo isso. Quem tem que ser batizado é aquele que crê. Quem é que crê? Que foi regenerado. Crê no quê? Crê no Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho está em tudo isso, esses assuntos. Reformada. Por que nós dizemos reformada? Esse assunto na verdade, hoje eu estou só fazendo uma revisãozinha, né? A semana que vem a gente continua. Então, reformada por quê? Assumimos, por 2 motivos nós dizemos reformada. Assumimos este nome reformada de forma proposicional e por 2 razões específicas. Primeiramente, porque nos ajuda a explicar algo de nossas raízes histórica e teológica. Nós mantemos um corpo de confissões teológicas, comumente chamadas de fé reformada, aquelas verdades da palavra de Deus que foram afirmadas pela igreja primitiva e revivadas pela reforma protestante. Verdades bíblicas tais como sola fide, justificação somente pela fé, sola gratia, salvação somente pela graça, solos Cristo, Cristo somente o Salvador dos pecadores, sola Escritura, a Bíblia e somente ela como base de nossa fé e prática, e só lhe deu glória, a Deus somente toda a glória na salvação dos pecadores, entre os grandes pilares da fé reformada. Então, nós nos chamamos reformados por 2 motivos. Primeiro, por um motivo histórico-teológico, por causa das nossas raízes históricas teológicas. Nós cremos nas verdades que a igreja primitiva pregava e que foram revivadas na reforma protestante, verdades que nós podemos chamar de fé reformada, que tem a ver com esses pontos aqui. Somente pela fé. Justificação só pela fé. Somente os que creem, confiam em Jesus Cristo, serão justificados. A justificação é apenas pela fé. Somente pela fé. Só da graça. Salvação somente pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos salva. Solos Cristo. Cristo somente é o Salvador. Sola Escritura. A Bíblia, apenas a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática, base da nossa fé e nossa prática. Só lhe deu glória, a Deus toda a glória. Então, esses são os 5 pilares da reforma. Então, a justificação pela fé, né? A justificação, ela vem apenas por Cristo,
pela sua obra na cruz por nós, e nós temos que confiar nele. A salvação é unicamente pela graça. Cristo é o único Salvador. A Bíblia é a única verdade e revelação de Deus para nós, que nos faz entender a nossa fé, conhecer e como viver a nossa fé, e a glória apenas a Deus. Isso tudo foi, vamos dizer assim, uma limpeza que a Reforma fez dos erros romanos, da Igreja Romana, que acrescentou a essas coisas, por isso que é somente, que houve uma limpeza. Tirar o acréscimo. Acrescentou a fé, acrescentou a graça, acrescentou a Cristo, acrescentou a Escritura e acrescentou a glória de Deus, outras coisas, né? Então, a reforma foi uma limpeza disso aí. A teologia reformada é fundamentada na doutrina da soberania de Deus. Os reformadores entendem ser herdeiros de uma teologia que passa por Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, teólogos puritanos, entre outros. A teologia reformada enfatiza a doutrina da graça, que podem ser resumidas em 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos salvos, né? Então, a teologia reformada, ela também enfatiza as doutrinas da graça. Essas doutrinas foram pregadas por Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, os puritanos. Por isso que a nossa raiz é histórica, teológica, né? Por isso nós nos dizemos reformados. E essa doutrina da graça, nós podemos falar desses 5 pontos. 5 pontos do calvinismo, como é chamado muitas vezes. Depravação total. Isso quer dizer que todos os homens são depravados. Cada homem é totalmente depravado. Isso não quer dizer que ele é tão mau como ele poderia ser, mas que todo ser dele está afetado pelo pecado. Eleição incondicional. Que Deus elege sem condições. Não é que Deus veja a fé em nós, ou arrependimento, ou obediência para nos eleger. Porque ninguém, se Deus esperasse ver fé e arrependimento em alguém, não escolher ninguém. Então ele escolhe sem essa condição. Ele escolhe por livre vontade. Expiação limitada. Jesus Cristo morreu por quem? Por todos? Não. Apenas pelos eleitos de Deus. Graça irresistível. Quando Deus chama, o pecador vem mesmo. Quando há regeneração, ele se arrepende mesmo e crê. Perseverança dos salvos. Quem é salvo realmente vai perseverar. Quem é eleito não vai deixar o caminho da verdade, do Evangelho, da santidade, vai perseverar. Talvez mais conhecida por sua doutrina da salvação, a fé reformada ensina, assim como ensina as Escrituras, que antes de o mundo ter sido criado, Deus o Pai soberanamente escolheu certos pecadores para a salvação de acordo com seu beneplácito. A seu próprio tempo, Deus o Filho veio e morreu pelos pecados escolhidos. Na conversão, Deus, o Espírito Santo, trabalhando em harmonia com o decreto do Pai e a morte do Filho, aplica a obra da redenção ao eleito. Quando dizemos que somos reformados, estamos afirmando que abraçamos como bíblico o sistema de teologia comumente chamado de doutrina da graça, aquelas doutrinas que afirmam aquelas verdades que eu já falei: depravação total do homem, a natureza condicional da eleição, o propósito particular ou limitado da redenção, o chamamento irresistível e eficaz e a perseverança e preservação dos santos. Então, essas verdades nós enfatizamos, né? E baseado naquela questão de que o Pai escolheu certos pecadores. O Filho, a seu próprio tempo, veio morrer por eles. E o Espírito Santo chama, no tempo certo também aqui nesta vida, os que o Pai escolheu e aqueles pelos quais o Filho morreu. O Espírito Santo vai chamar essas pessoas. As verdades, então, nós enfatizamos aqueles 5 pontos do calvinismo que tem a ver com tudo isso. Muitos dos grandes nomes da história da igreja estão associados a essas doutrinas. Enfatizamos, entretanto, que mantemos essas verdades, não simplesmente porque Agostinho, Calvino, Edward, Spurgeon e outros grandes nomes da história da igreja também o abraçaram, mas porque assim Jesus, como os apóstolos,
claramente as ensinaram. Então, nós não estamos defendendo essas verdades porque muitos homens da história, homens piedosos, homens santos, grandes pregadores do Evangelho, defenderam essas verdades, como esse como o texto cita, que Agostinho, Calvino, Edward, Spurgeon, Agostinho, grande teólogo do passado, Calvino, grande teólogo da Reforma, Edward, grande teólogo dos Estados Unidos, né? Spurgeon, grande pregador do Evangelho, século XIX na Inglaterra. Então, e muitos outros homens poderiam citar que defenderam essas doutrinas. Mas não é por causa disso que nós defendemos, mas porque nós cremos que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, claramente eles ensinaram essas verdades, elas estão claras na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Por isso nós defendemos essas verdades. Nós cremos que elas estão aqui. Né? Eu quero encerrar lendo com vocês um texto do apóstolo Paulo. Aí semana que vem a gente continua desse pontinho aqui. Né? E era até para tratar hoje, mas eu fiz essa revisãozinha aí que é importante para a gente. Vamos ver Romanos capítulo 8. Foi? Romanos capítulo 8, versículo 26 em diante. Vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 26 em diante. Não, só para ler. Tá? Então bora lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então está aqui o Evangelho. O Evangelho é a obra de Deus. Os que ele predestinou, ele chamou. Os que ele chamou, ele justificou. Os que justificou, ele glorificou. Quer dizer, lá na glória, todos vão chegar, nenhum vai se perder. Veja que tudo é o Evangelho. A fé reformada, todos os assuntos estão permeados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então, hoje à noite nós continuamos aqui no nosso culto, né? Nosso discurso. Vamos orar. Aí, encerrando a nossa escola dominical hoje. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, nesta manhã na nossa vida, Senhor. Abençoa nós. Abençoa, Senhor, com a Tua verdade mais e mais, cada um de nós, Senhor. E pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, derrama, Senhor, esta verdade, nos fortalece, nos vivifica nela, Senhor. Faz-te amar e viver para Ti, odiar o pecado. Nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa nesse dia, que possamos guardá-lo para Ti. Abençoa a todos os nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, mais e mais. Que assim seja, Senhor. Amém. E amém. Amém? Então tá, Deus abençoe. Tá.